Olá a todos, agradeço a atenção, o carinho, meu nome é Jefferson Moraes. Estou aqui mais uma vez para fazer com que você venha pensar comigo a respeito do futuro do Brasil. Afinal de contas, uma pergunta que eu faço a você. Vale mais a pena nós mantermos essa democracia, vou repetir, vale mais a pena nós mantermos essa democracia que temos no Brasil? Ou será que valeria a pena nós darmos a chance, a vez, para a volta da monarquia, da família imperial aqui no Brasil? O que você acha disso? Vamos analisar algumas questões, alguns pontos que são muito importantes e viáveis para esse tema, para esse assunto. Antes que você pense assim, mas uma monarquia é algo retrógrado, é algo do passado. Vamos olhar países de hoje. Existem vários países, vários exemplos de países que vivem uma monarquia, não uma ditadura, mas uma monarquia. Não é uma monarquia absolutista, a monarquia absolutista seria uma ditadura, como acontece na China, ou como aconteceu no passado na Alemanha com Hitler, isso é uma ditadura. A monarquia seria uma espécie de um governo como nós temos hoje, claro que não presidencialista, não de forma da república como nós temos hoje, né? Mas sim nós teríamos deputados, nós teríamos senadores, teríamos todo esse sistema parlamentarista, né, no caso. Então seria assim como em vários países, a maioria deles, para ser bem sincero, que possuem a realeza no poder, né, seria nesse caso a monarquia constitucional. Portanto, vamos fazer uma análise na questão econômica. Se você observar e buscar na internet conhecer como funciona a questão de gastos, a questão de economia em países como Japão, Dinamarca, Suécia, são alguns, Austrália, alguns países que vivem uma monarquia, que são uma monarquia de forma essencial, né? A sua essência. Aliás, eu já vi o Dom Bertrand, que é um príncipe brasileiro, pertencente à família real da antiga e gloriosa monarquia que nós tínhamos no Brasil. Ele fala acerca dessa questão da vantagem econômica que uma monarquia possui acerca da sociedade, e totalmente diferente da forma de república que nós temos hoje. Os gastos que um presidente possui, os gastos que deputados de hoje possuem com partidos, o modelo de governo que nós temos hoje no Brasil, o sistema república que alguns países possuem, realmente possui um gasto estrondoso, grandioso, muito suntuoso, como se diz. Muito ao contrário da realeza. Por mais que as pessoas dizem, mas é muito luxo, é muito grandioso tudo, os casamentos, a coroa, é muito ouro, é muito luxo e papapá. Ele fala sobre estar na essência do povo, essa questão do rei, da realeza, do império, da nobreza, da monarquia. Ele até traz exemplos bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês, que eu já falei em outros vídeos, mas eu gosto de reforçar. Se você fosse montar uma loja de roupa infantil ou para crianças, seja de brinquedo ou algo nesse sentido, e você tivesse que escolher entre o nome, a princesinha ou a filha da primeira dama, qual você escolheria? Óbvio que você escolheria a princesinha. As crianças, nós todos, né, já fomos crianças, elas são ensinadas e gostam de assistir filmes, desenhos sobre reis, sobre reinos, sobre príncipes, princesas. A figura da princesa está muito atrelada nas meninas, o príncipe aos meninos. E a própria figura familiar, aliás, é importante frisar que uma monarquia, ela, em especial aqui no Brasil, no caso da família Dom Bertrand, que é dos Bragança, né? Orleans e Bragança, eles são muito cristãos, eles frequentam igrejas, são católicos, então essa questão familiar é muito forte, a presença de Deus na família, a família como uma instituição sagrada é algo muito forte, é algo que a monarquia traz consigo. E um ponto interessante que eu gosto de frisar em relação a esse assunto em especial é justamente essa questão de valorizar a família, de valorizar aquilo que é mais importante. E o Dom Bertrand fala também em suas palestras, suas entrevistas, essa questão de você, enquanto monarquia, ter na figura da família o pai como um rei,
a mãe como a rainha e os filhos como seus príncipes, princesas, herdeiros. Então, a própria oração do Pai Nosso não diz: venha a nós a vossa república, venha a nós o vosso reino. O próprio Deus, né, Jesus Cristo, é um rei. Na música, por exemplo, Roberto Carlos, ele não é um presidente, ele é um rei. No futebol, Pelé, ele é o rei do futebol. E assim, N e N motivos, N exemplos que a gente pode trazer. Mas com relação à economia, como eu estava falando, a economia é muito maior numa monarquia em relação aos gastos que nós sabemos que um sistema presidencialista, esse sistema de república, ele é muito árduo, é muito grande, os gastos são enormes, são imensos. N assessores, N não sei o que, N isso, N aquilo. Então você acaba jogando dinheiro fora, literalmente. Uma outra questão que eu gosto de frisar, comparando um sistema político com a monarquia, é só você analisar em relação à monarquia como funciona a república ao longo de todos esses anos, toda essa história do nosso Brasil. E olha para países que possuem um sistema monárquico, que são uma monarquia. Como é? Qual a diferença? Quais países são utilizados como exemplo? Geralmente são os países que possuem uma monarquia, como é o caso do Japão, Dinamarca, Canadá, Suécia e por aí vai. Então é importante a gente estabelecer essa análise técnica e ao mesmo tempo temporal, uma análise extremamente simples. Olha para o passado, os outros presidentes que já tivemos, como é que foi e como é que está sendo feito o trabalho. Infelizmente, muita promessa, pouca ação. Até mesmo, como eu já falei em outros vídeos, eu gosto de frisar sempre também, o presidente muitas vezes ele não consegue fazer com que seja passado aquele projeto para o funcionamento da população, da sociedade. Então muitas vezes ele tem uma ideia boa, mas não consegue passar adiante, né? Porque realmente o sistema político ele é muito ruim. A briga pelo poder, a luta pelo poder é maior do que a população. Ou seja, os políticos eles brigam apenas para estar no poder. Quem vai estar no poder nos próximos 4 anos? Quando um presidente ganha, eu já falei isso outras vezes, quando um presidente ganha, os outros partidos já estão em uma luta interna para determinar quem vai ser o próximo candidato daquele partido. Todos querem ser candidato à presidência. Claro que só tem um presidente e um vice, né? Então, essa luta pelo poder, ela sempre continua. E não tem condições de se manter um sistema de república, com partidos, com candidatos, a cada 4 anos mudando. Não tem como um país ir para frente com essa mudança a cada 4 anos. Os partidos, os políticos de modo geral, apenas se preocupam com as próximas eleições e não com a população. A monarquia, por outro lado, se preocupa com a população. Então, a longo prazo, nós temos que analisar isso a longo prazo, de uma forma fria, direta e objetiva. Nós precisamos fazer com que o Brasil seja uma grande economia. Nós queremos que o Brasil seja uma grande economia. Nós queremos que o nosso país seja desenvolvido. Infelizmente, do jeito que está, todos nós podemos ver, não haverá condições de nós mantermos um país num rumo certo, num bom rumo, se nós continuarmos com esse pensamento de república. Porque nós temos aí ataques da esquerda, nós temos ataques socialistas, comunistas, bolivarianos. Eles querem fazer com que o Brasil seja uma Venezuela. Eles querem fazer com que o Brasil seja um país de terceiro mundo para o resto da vida. Pior do que terceiro mundo até. Então nós temos que analisar. Hoje nós temos um presidente, Bolsonaro. Muitos gostam, outros não gostam. Ele vai permanecer, não havendo nenhum tipo de interrupção, ele vai permanecer por 4 anos. Né? 1 ano já foi, então temos mais 3 anos. Mas daqui a 3 anos, quem é que vai substituir? Vai conseguir manter, digamos que tenha a mesma linha de pensamento. Será que realmente esse desenvolvimento que o Bolsonaro hoje busca vai conseguir manter após esses 4 anos? Ele vai tentar se reeleger? Vai conseguir se reeleger? Se não for querer, digamos que ele não queira, né? Ele não quer se reeleger. Quem é que vai substituir? Vai conseguir manter? Então, a longo prazo nós temos que analisar. E a monarquia funciona dessa forma. Nós temos exemplos práticos disso. Eu vou trazer para vocês alguns números de países
que são monárquicos, né, que possuem uma monarquia, inclusive aqui pelo PIB per capita. Tá? Isso aqui, inclusive, de 2017, não é nem muito recente. Estamos em 2020, eu não consegui encontrar dados ainda oficiais mais recentes, mas certamente tem. E assim que eu encontrar, eu vou trazer para vocês, tá? Eu vou deixar na tela para vocês verem, inclusive. Em primeiro lugar, nós temos Luxemburgo. Luxemburgo é uma monarquia, inclusive está destacado aqui do lado, tá? Dos 10 países que vocês podem ver aí, 5 são monarquias, o que significa que monarquia não é sinônimo de atraso e nem de modelo retrógrado de governo. Portanto, sim, a monarquia é um modelo de sociedade, um modelo de governo extremamente viável e possível nos dias atuais, e muito importante, muito válido. Então, Luxemburgo hoje conta com o primeiro lugar no PIB per capita. E é um governo monárquico, tá? Em terceiro lugar nós temos a Noruega. Em sexto lugar, à frente dos Estados Unidos, inclusive, Catar. Em nono lugar nós temos a Dinamarca. E em décimo, a Austrália, certo? Esses são alguns dados importantes, muito importantes, que nós temos que trazer. O Brasil está longe disso aqui. Está longe de estar entre os 10 melhores. E, infelizmente, de acordo com a história que nós temos do Brasil, não na época monárquica, na época do Brasil Império, mas após isso, com o golpe, né, que acabou acontecendo no 15 de novembro, que nós hoje comemoramos de uma forma bastante alegre, como se fosse algo realmente bom. Inclusive nós vemos a sociedade como ela está, nós vemos o Brasil como ele está e comemoramos o 15 de novembro como se fosse uma data comemorativa boa para o Brasil, quando na verdade foi um verdadeiro golpe de Estado. Alguns falam que a chamada ditadura militar, ali em 64, foi um golpe contra o governo. Esse governo militar que foi implantado não é uma ditadura, era um governo. Ele não é um golpe se comparado à questão do golpe da monarquia, que foi literalmente uma meia dúzia de militares na época, isso lá da época da monarquia que eu estou falando. Uma meia dúzia, literalmente meia dúzia de militares que se rebelaram contra o sistema de governo monárquico, querendo implantar um modelo republicano, um modelo de república, e acabaram tirando do trono a família, né? A família real que estava aqui comandando o Brasil. Era uma época maravilhosa para quem estuda sobre história, para quem observa o país, os dados como eram no Brasil. Inclusive é importante salientar que foi Dom Pedro I que trouxe para o Brasil uma tecnologia chamada telefone, que nós utilizamos hoje. Ó, aqui eu tenho uma coisa atualizada, né? Telefone. Essas tecnologias, isso era um visionário, né? Época monarquia. Então o que acontece? É importante a gente sempre salientar e lembrar que o sistema de república está há tantos anos no nosso país, não deu certo. Entra presidente, sai presidente, vem com novas propostas, uma melhor do que a outra, na prática não tem funcionado. Olha para a saúde, olha para a educação, para a segurança, saneamento básico, agricultura. Nós temos um país riquíssimo em riquezas naturais, né? Nós temos riquezas naturais abundantes. Nós temos muito soja, muito alimento. Veja só, um Brasil, inclusive pessoas que são de outros países, como a África, por exemplo, veem isso que nós não queremos ver. Um país que tem tanta comida, tanto alimento, existe fome? Parece algo extremamente surreal, algo mais do que impensável no próprio cinema, né? O próprio Hollywood não pensaria em algo nesse sentido. Então veja, quem é de fora do Brasil, olhando, observando, analisando, vendo que o Brasil é riquíssimo em alimento, soja, milho, trigo, carne, exporta para outros países, e pessoas aqui no Brasil passam fome. Por quê? O sistema que aqui não funciona, na verdade, mas o sistema que é utilizado aqui no Brasil, ele está errado. Você, primeiro, colhe e vende. Se sobrar, ou o que sobrar, é vendido aqui dentro. Vende para fora, né?
Então é feita a colheita e exportado, manda para fora do país. E o resto vai ficar aqui dentro, vai ser vendido por aqui. E deveria ser o contrário. Primeiro vai colher e vamos sanar a questão de alimentação aqui no Brasil. E tem bastante. Mesmo esse resto que eu falei, ele é abundante. Então primeiro vamos nos preocupar com os nossos. São riquezas nossas, não são dos outros países. É riqueza nossa. Então vamos tornar essa abundância realmente favorável aos nossos, à nossa população. Tanto a comida, petróleo, certo? O que nós estamos fazendo hoje com o petróleo? O que está acontecendo? Tantos anos a República mantendo aí esse sistema, como eu já falei, não deu certo. Eu estou tentando trazer alguns exemplos para você entender e você compreender que realmente o sistema da República não funciona. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Um forte abraço a todos. Manda um abraço especial à família aí, Orleans e Bragança, tá? Eu desejo aí muito sucesso a todos. Eu espero que realmente a monarquia volte ao Brasil, porque hoje eu vejo que é o melhor sistema de governo que podemos ter no Brasil. Nem militarismo, nem absolutamente nenhum tipo de governo que seja político, mas sim uma monarquia. Então um forte abraço a Dom Bertrand, ao seu irmão, Dom Luiz, e a toda a família Orleans e Bragança. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal. Muito obrigado pelo carinho de todos. Um forte abraço, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e nos vemos em breve.